O próximo slide pergunta qual seria a velocidade de avanço em metros por minuto da haste de um cilindro que recebe a vazão da bomba da questão 2 e cujo pistão possui diâmetro de 50 milímetros. Então agora aqui entra a equação que nós aprendemos, né, no ensino médio, que vazão é velocidade vezes área, ou seja, a velocidade é o que? A vazão dividido pela área. Então, aqui também, mais uma vez, temos que olhar a questão da compatibilidade das unidades. Porque não basta pegar aquele 3,312 e pegar aqui a área em milímetro quadrado e jogar na equação e fazer o cálculo. Você vai achar uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Então, aqui estou mostrando para vocês que sem a devida conversão, veja no que dá. Se eu pego a vazão em litro por minuto e pego a área em centímetro quadrado, olha que eu fui bonzinho aqui, porque poderia ter colocado em milímetro quadrado, já que o diâmetro que foi dado é em milímetro, né? Mas eu caio no mesmo problema. Então, fazendo aqui a divisão de frações, vai ficar assim, litro dividido por centímetro quadrado sobre minuto. Bem, litro é volume, centímetro quadrado é uma superfície, é uma área, né? Só que, qual seria o resultado da divisão de litro por centímetro quadrado? Não tem como você dividir um pelo outro se você não tornar as duas unidades compatíveis, né? Então, nesse caso aqui, eu consigo transformar litro para centímetro cúbico. Então, aí fica fácil trabalhar. Ou seja, é claro que litro é volume, mas também centímetro cúbico é volume. Porém, centímetro quadrado é mais compatível e é a superfície. Eu tenho ainda a opção de trabalhar com metro cúbico, que também é volume. E aí, nesse caso, a área do pistão tem que ser dada em metro quadrado. Então, repara bem, se eu opto por calcular a área em centímetro quadrado, a minha vazão tinha que ficar centímetro cúbico por minuto. Bem, se a gente fizer assim, o que nós vamos ter, né? Ah, bem, isso está no próximo slide, mas vamos nos ater aqui um pouquinho a essas conversões aqui, essas divisões, né? O centímetro é o quê? É centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado. Tem um erro aqui, poxa vida. Ou o metro é metro cúbico dividido por metro quadrado. Então a questão é transformar litro para metro cúbico ou litro para centímetro cúbico. Nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, onde for litro na minha variável, se eu multiplicar por 1000, já vou obter logo a minha vazão em centímetros cúbicos por minuto. Veja bem que eu não estou mexendo no tempo, estou mexendo no volume. Se eu quiser achar a minha vazão diretamente em metro cúbico por minuto, então tem que lembrar que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, aonde for litro, o que eu vou colocar? 10 a menos 3 metro cúbico. Então, a solução. Aqui no caso, eu optei por transformar o diâmetro em centímetro. Então, ficou, se eu tinha aqui 50 milímetros de diâmetro, botei 5 centímetros de diâmetro, né? E vou ter como raio 2,5 centímetros. Então, calculando aí a área, né, πr ao quadrado, eu vou ter 19,63 centímetros quadrados. A minha vazão da questão anterior deu 3,312 litros por minuto. Como eu estou trabalhando com centímetro quadrado, então vou transformar o litro em centímetro cúbico. Ou seja, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Logo, a minha vazão vai ser 3.312 centímetros cúbicos por minuto. Sendo assim, jogando na equação, eu vou obter a minha resposta em centímetros por minuto. Ou seja, a minha velocidade aí de avanço vai ser 168,68 centímetros por minuto. Só que eu pedi lá, na questão, a velocidade de avanço em metros por minuto, né? Então, é só pegar e dividir o centímetro por 100. Afinal de contas, 1 centímetro é a centésima parte do metro. Então, divido a resposta por 100 e obtenho, então, a minha velocidade de avanço em metro por minuto. Eu sugiro aos senhores que tentem fazer esse cálculo, considerando já a área em metro quadrado e a vazão em metro cúbico por minuto,
para ver se vai dar a mesma coisa. É claro que vai dar a mesma coisa, mas para que vocês percebam a dificuldade de escolher um caminho ou outro. É claro que a resposta tem que ser a mesma. Bem, próximo slide. Nesse slide nós vamos trabalhar com a equação de Bernoulli. A questão 4 ela pede que se calcule a pressão na seção 2 da tubulação abaixo. Veja bem que esse é um problema teórico. Normalmente nós não temos uma tubulação em que ao longo dela a seção vai aumentar. Geralmente é o contrário. Mas vamos então aplicar o conceito da equação de Bernoulli. O que nós temos aqui? O fluido que escoa pela tubulação tem uma massa específica, ρ, de 1000 kg por metro cúbico. A vazão que entra pela seção 1 da tubulação é de 60 litros por minuto. E a pressão nesse ponto é de 100 kPa. Então pede-se que se calcule a pressão na seção 2. Bem, a equação de Bernoulli, como já foi demonstrado, a unidade dela é joule por metro cúbico. Então são unidades típicas do SI. Nesse caso específico, então essa equação ela é igual a P1 mais 1 meio de ρV1 ao quadrado, mais ρGH1. Tudo isso é igual a P2 mais 1 meio de ρV2 ao quadrado, mais ρGH2. Reparem que o H1 e o H2 não foram fornecidos, até porque a tubulação ela é horizontal. Então, de fato, H1 é igual a H2. Sendo assim, a equação fica simplificada para P1 mais 1 meio de ρV1 ao quadrado, que é igual a P2 mais 1 meio de ρV2 ao quadrado. Bem, aqui nós temos que ter cuidado porque não basta simplesmente pegar os valores fornecidos e jogar aqui na equação e obter um resultado, porque esse resultado não vai fazer sentido algum. É correr de cabeça baixa. Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui em evidência que a unidade é o que? Joule por metro cúbico. Então, todas as variáveis fornecidas e aquelas que foram calculadas terão que estar na unidade do sistema internacional, ou nas unidades do sistema internacional. Então, vamos por etapas. Essa tubulação ela tem seção inicial de 25 milímetros e seção final de 100. Ou seja, o milímetro é a unidade típica da mecânica, mas não é a do SI. Então vamos transformar isso aqui no SI, ou seja, a unidade que seria metro para diâmetro. O mili, que é um prefixo, quer dizer 10 a menos 3, ou a milésima parte, então ele se transforma no número. Sendo assim, D1, que era 25 milímetros, vira 25 vezes 10 a menos 3 metros. D2, que é 100 milímetros, vai ficar 100 vezes 10 a menos 3 metros. Como nós também gostamos de calcular a área da seção circular usando o raio, então o raio vai ser o quê? O raio 1 vai ser 12,5, que é a metade, vezes 10 a menos 3 metros. E o raio 2 vai ser 50 vezes 10 a menos 3 metros. Então já fizemos alguma adequação das unidades. A massa específica ela já está no SI, então não precisa de transformação. A vazão 1 foi dada em 60 litros por minuto. Só que no SI a vazão é dada dessa forma, a vazão que é dada em litros por minuto vai ficar metro cúbico por segundo. Então o litro é a milésima parte do metro, ou 10 a menos 3, e o minuto 60 segundos. Então a vazão vai ficar com o valor de 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. A pressão em 1 foi dada em 100 kPa. O pascal que é a unidade, portanto o quilo vira 1000, então vai ficar 100.000 pascal. Então nós temos agora todos os dados preparados para fazermos os cálculos. Bem, então nós precisamos calcular a velocidade em 1, em 2. A pressão 1 já foi transformada para que nós tenhamos a pressão em 2. Então, pela equação da vazão,
é que nós vamos calcular essa velocidade em 1. Então, Q1 é V1 vezes A1, de modo que V1 vai ser vazão 1 dividido por A1. A nossa área ela é π sobre 4 D1 ao quadrado. Então a equação final vai ficar 4 vezes Q1 π sobre π D1 ao quadrado. Nós também podemos utilizar o raio, mas aqui eu optei por utilizar o diâmetro. Enfim, vai ficar aqui V1 é igual a 4 vezes o Q, que é 10 menos 3, π vezes 25, 10 menos 3 elevado ao quadrado. Estou falando aqui por etapa, só para vocês verem como as unidades elas se comportam aqui em termos de potência de 10. 25 ao quadrado vai dar 625, 10 a menos 6 ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Então vai ficar assim, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. Né? Quando a gente divide potências de mesma base, conservam-se as bases e somam-se os expoentes. Então vai ficar, conservam-se as bases e subtraem-se os expoentes. Vai ficar 10 a menos 3 menos 6. Então vai dar 10 ao cubo. Vai ficar assim, 4 vezes 10 ao cubo sobre 625 π. Resolvendo isso, a gente chega à velocidade de 2,04 metros por segundo. E como calcular a vazão na seção 2? Então, nesse caso, nós nos baseamos na equação da continuidade, que diz que o somatório das vazões que entra é igual ao somatório das vazões que saem, entram e saem. Sendo assim, como eu tenho uma entrada e uma saída, então V1A1 é igual a V2A2. Aqui eu vou expandir essa equação para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Ou seja, V2 vai ser igual a V1 A1 sobre A2. Mas quem são A1 e A2? As equações são da circunferência, da área da circunferência. Então vai ser π sobre 4 D1 ao quadrado, dividido por π sobre 4 D2 ao quadrado. Então o termo π sobre 4 ele desaparece porque ele é cancelado uma vez que ele está no numerador e no denominador. Então a equação ficou bem mais simples agora, ou seja, V2 é igual a V1, que multiplica o quadrado da fração de D1 por D2. Então veja que não é necessário calcular as áreas 1 e a área 2, né? Porque aumentaria o trabalho. Então, aplicando os valores de D1 e D2 como já no SI, o resultado de V2 vai dar 0,13 metros por segundo ao quadrado. Então repara que o diâmetro 2 ele é 4 vezes maior do que o diâmetro 1. Só que na equação isso é elevado ao quadrado. Então a velocidade 1 ela não é simplesmente dividida 4 vezes para obter V2, mas ela é dividida 16 vezes para se obter V2. Então V2 é 0,13. Ou seja, nós já sabíamos que V1 é maior do que V2 porque houve um aumento de seção. Então, se as velocidades estão variando, logo também vai ter que variar a pressão. Mas em que direção isso acontece? Ou seja, V2 é menor do que V1. Então, a energia cinética em 2 é menor que em 1. Portanto, a pressão em 2 tem que ser maior que a pressão em 1. Então, vejamos os cálculos. Então, aplicando já a equação de Bernoulli já trabalhada, né? Ou seja, sem aqui a energia potencial, nós temos que P2 vai ser igual a P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado menos 1 meio de ρ V2 ao quadrado. Como esse termo 1 meio de ρ aparece duas vezes, eu vou colocá-lo em evidência. Então, P2 é igual a P1 mais 1 meio de ρ, que multiplica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Então, V1, 2,04 eleva-se ao quadrado, menos 0,13 elevado ao quadrado. O ρ vale 1000, 1000 dividido por 2 vai dar 500. Então, com isso, a pressão vai ser 100.000 mais alguma coisa. Então, o total vai dar 102.000, 0,72,5 Pascal. Então,
para nós termos um parâmetro de comparação, nós vamos transformar essa unidade em quilopascal. Então a gente divide por 1000, a vírgula cai depois do 2, vai ficar 102, todo esse número grande aqui, né? Então nós vamos manter só com duas unidades decimais, duas casas decimais, então o 25 ele vai desaparecer, porque o 2 aqui no caso é maior do que 5, então não se altera a unidade anterior. Então P2 é igual a 102,7 kPa. Tá? Então, aqui nós estamos aplicando a equação de Bernoulli. Reparem que eu fiz questão de pegar a equação e ao invés de sair jogando números nela, eu fui trabalhando de tal modo que ela pudesse ficar a mais simples possível. Sendo assim, os cálculos saem até mais rápidos, né? Veja que aqui não foram calculadas as áreas 1 e 2 das duas seções, porque não foi necessário. Um aluno normalmente ele faria esse cálculo, né? Ou seja, mais duas contas, mais chances de cometer erro. Então, essa equação de Bernoulli, que ela é bastante interessante, né? E ela explica porque um avião voa, porque os pássaros voam, né? E assim também vários fenômenos ligados à mecânica e à dinâmica dos fluidos.